Graça e paz, irmãos. É uma alegria, ao tempo que também é um peso, um senso forte de responsabilidade, estar aqui diante dos irmãos, diante do Senhor, para trazer aquela palavra que o Senhor colocou em nosso coração. Pastor Marcinho, quando me convidou, ele me colocou diante de algumas opções, e eu senti claramente uma direção do Senhor de falarmos sobre o tema perdão. Então, o tema da nossa reflexão hoje à noite é 4 lições aos ofendidos na vida conjugal. 4 lições aos ofendidos na vida conjugal. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, assim mesmo assentados, mas não menos respeitosamente diante da palavra de Deus. Nós vamos ler o capítulo 8 do Evangelho de João. João, capítulo 8, nós iniciaremos com o versículo de número 1. Essa conhecidíssima passagem da palavra de Deus, uma das situações talvez mais desafiadoras que Jesus enfrentou diante dos embates que eles propunham os fariseus daquela época, desejosos de pegar Jesus em alguma condição, em alguma situação de dificuldade, mas ele se saía muitíssimamente bem. Diz assim a palavra de Deus em João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E na lei mandou Moisés, e isso ia dizendo eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntou-lhe, perguntando-lhe, ele endireitou e lhes disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo mais ninguém, além da mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem tampouco eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Meus queridos, antes de aprofundarmos naquilo que o Senhor quer comunicar aos nossos corações hoje, aplicando a nossa vida conjugal, eu quero que por um instante vislumbremos essa cena. Imaginemos um teatro aqui em nossa frente, imaginemos esses atores. Jesus estava ensinando, existia ali uma multidão à sua roda. De repente chega escribas e fariseus arrastando uma mulher. É digno de nota essa observação, porque a lei dizia, Deuteronômio 22, que quando pegos em adultério, ambos seriam apedrejados. Mas, curiosamente, só a mulher é trazida, né? E a gente pode elocubrar, machismo da época, o cara deu no pé, né? Conseguiu fugir a tempo, enfim, pouco importa, mas é digno de nota esta observação. Então agora, Jesus é colocado humanamente falando numa situação difícil. Se ele pende para o lado da lei, permitindo que a mulher fosse apedrejada, e o amor, e o prestígio, humanamente falando novamente, que Jesus tinha diante das pessoas, diante das multidões. Então, uma verdadeira saia curta estava se desenhando ali. E aí Jesus
vê aquela cena, abaixa a cabeça, se inclina e começa a escrever na terra. Já imaginaram? E os escribas estão ali, esperando a resposta, né? Quem sabe, num primeiro momento, eles quisessem ver a própria condenação da mulher escrita naquela areia, naquela terra. Que pena, a gente não saber o que Jesus escrevia. O fato é que lá estava ele. Quantos minutos? Imagine essa cena. Constrangimento. Já cada um empunha a sua pedra em mãos. Empunhava a sua pedra em mãos. E Jesus demora a responder. Diante então daquele constrangimento, os escribas e fariseus insistem: mestre, e aí, qual é a sua resposta? O que o senhor vai dizer? Nós trouxemos um problema real, é concreto, e olha, assim diz a lei e o senhor. E aí Jesus olha para eles, levanta da sua posição e diz: quem está sem pecado, que atire a primeira pedra. Novamente abaixa a cabeça, novamente se inclina e volta a escrever na terra. Ouçamos o barulho. Ouçam o barulho das pedras sendo soltas. Um por um foram soltando as pedras. A palavra registra que primeiramente os mais velhos ali se ajuntaram, portanto, uma multidão pronta para o apedrejamento. Uma a uma aquelas pedras foram sendo soltas, até não sobrar um só do lado da mulher, exceto ela e Jesus. Que cena rica, meus queridos, que cena maravilhosa para vislumbrarmos e quanta aplicação para a nossa vida, inclusive para a nossa vida conjugal. É com esse pano de fundo em mente que nós vamos observar nesse texto 4 lições aos ofendidos na vida conjugal. Sabe, meus queridos, a Aninha gosta sempre de dizer uma frase, eu amo essa frase dela, ela diz que amar é uma decisão. E recentemente falávamos no jantar dos namorados da Segunda Igreja Batista de Pirassununga, e a nossa palavra envolveu exatamente esse polo, né? Nós precisamos iniciar um relacionamento a cada dia, e iniciar o amor a cada dia. A cada manhã nós precisamos decidir amar, decidir renovar os nossos vínculos. Porém, há uma pedrinha. Quem de nós aqui não enfrenta, queridos? Quem de nós aqui pode contar que nunca passou por uma questão de ofensa? É claro que aqui está estampada a maior delas, a ofensa do adultério. Não estou me referindo a essa máxima da ofensa, eu estou me referindo ao nosso comportamento diante de qualquer ofensa na nossa vida conjugal. Então, a ofensa, ou as ofensas serão uma pedrinha no nosso sapato, um estorvo no nosso caminho da vida conjugal, assim como amar é uma decisão, perdoar, meus queridos, é uma obrigação. Não importa o que acontecer, amar é uma decisão, perdoar é uma obrigação. E aqui está estampada a maior das ofensas, seguramente uma ofensa grave, a ofensa do adultério. E eu quero representar aqui, nesses 2 atores principais, Jesus e a mulher, eu quero representar, com todo respeito à palavra de Deus, os 2 atores, o ofendido e o ofensor. Jesus representa o ofendido, não necessariamente o marido, diga-se de passagem, né? Pelo contrário, nós somos muito mais ofensores do que as nossas mulheres, infelizmente. Então Jesus representa o ofendido. Aliás, a ofensa do adultério não é apenas uma ofensa no sentido horizontal do relacionamento. A ofensa do adultério é sim uma ofensa contra Deus. Certo dia eu recebi uma pessoa no consultório, ela me fez uma pergunta que me fez pensar o resto do dia a respeito daquela pergunta dela. Ela disse: sabe, pastor, sabe o que me faz não trair meu marido? E eu rapidamente respondi: o seu amor por ele. Não, essa é a segunda razão.
O que mais me faz não trair o meu esposo é o meu amor por Deus. Que coisa linda, meus irmãos. Então agora esse ofendido mor que Jesus está representando, nos representando cônjuges ofendidos, mas também como ofendido maior por muitas das nossas ofensas na vida conjugal. E do outro lado está a mulher, a ofensora. Pense nesse dipolo. Então agora vem a cena da acusação, vem a cena do encontro com a ofensa. Qual é a nossa atitude habitual? Já pararam para pensar? Nós nos tornamos soberbos, nós nos colocamos superior ao ofensor. Já imaginou? Já percebeu isso? Diante de uma condição de ofendido, nós nos exaltamos, levantamos o tom de voz, agredimos muitas vezes, inclusive verbalmente. Jesus nos ensina a primeira lição: abaixe a cabeça, incline-se, seja humilde. Uau! Você está sendo ofendido. Você está sendo ofendido como? A palavra de Deus nos diz lá em Provérbios 6, 32 e 35, da força que é, do perigo que é o marido ofendido, o marido traído, representando qualquer um dos cônjuges, esposo ou esposa, diante de uma ofensa. E esse quadro, meus irmãos, eles nos ensinam exatamente o contrário. Diante da ofensa, humilhe-se. Diante da ofensa, incline-se, abaixe a cabeça. Foi isso que Jesus fez. Diante daquele conhecimento, Jesus não se exalta, é isso mesmo, e é isso que diz na lei de Moisés, faça o que diz. Jesus não faz nada disso. Ele nos dá uma lição silenciosa. Jesus abaixa a cabeça, Jesus inclina e começa a escrever. Se Jesus escreveu, talvez a gente possa dizer: abaixemos a cabeça, inclinemo-nos e leiamos. Já imaginou a cena de você, diante de uma situação qualquer de ofensa, você buscar a palavra? Você não dá uma resposta imediata, você se humilhar diante do Senhor. Que quebra de paradigmas, irmãos, que desafio, porque o sangue sobe imediato, ou não é assim? A nossa reação é intempestiva, a nossa reação é instantânea diante da situação de ofendido. E esse gesto de Jesus, mudo, nos tem uma lição muito profunda a ensinar. Diante da ofensa, abaixa a cabeça, inclina. E já que ele escreveu, leiamos. O que vamos ler? A palavra. Busquemos ao Senhor como primeira reação diante de uma ofensa. Reflita, considere, pense duas vezes diante de uma condição de ofensa. Ah, meus irmãos, que lição difícil. Que lição difícil. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, quão fortemente o Senhor me falou quando meditava nesse texto para que a gente considerasse hoje à noite. Segunda lição: entenda que você não se garante. É exatamente isso que Jesus está dizendo, porque nós nos enchemos de direitos, né? Eu sou ofendido, eu jamais faria isso, eu jamais falaria isso, eu jamais me comportaria dessa forma. Você acabou de se colocar numa situação de supremacia. É exatamente antagônico à primeira lição. Você se colocou numa posição superior, como a dizer: eu posso me garantir, eu jamais faria isso. Não podemos nos garantir, queridos. A segunda lição é: entendamos, eu também poderia cair nisso. E aqui de novo eu quero enfatizar que eu não estou pensando na máxima manifestação da ofensa, que é a traição, que é o adultério. Qualquer ofensa, uma palavra dura, um desencontro, uma incompreensão, qualquer ofensa. Quando a gente
tem essa atitude de se exaltar, de se opor, de enfrentar, nós estamos dizendo isso, queridos. Eu não sou como você, eu me garanto. Curiosamente, a palavra de Deus diz exatamente o contrário disso. Está lá em 1 Coríntios 10, versículo 12, quando diz assim: quem está de pé, cuide, que não caia. Que riqueza é a gente se apropriar disso, irmãos. Quão diferente. Pense agora, pense essa semana, qualquer situação que você acabou ofendendo o seu cônjuge, que você acabou sendo ofendido, pense nisso. Primeira lição: como teria sido diferente se eu não tivesse respondido à altura? Como teria sido diferente se eu não tivesse alterado minha voz? Como teria sido diferente se eu não tivesse pago com a mesma moeda? Aliás, a gente não quer troco, né? A gente paga com a moeda ainda mais cara. A gente faz um quilate da condição. Como teria sido diferente se eu e você entendêssemos? Poderia ter sido eu. Eu não me garanto. Eu não me asseguro. E quando nós entendemos, meus queridos, que nós não nos garantimos nem nos asseguramos, o terceiro elo do cordão de 3 dobras entra em cena. E nos seguramos e asseguramos nele. Que preciosidade, que riqueza, que diferença, que diferentes seriam as nossas situações cotidianas, diuturnas, se a gente pensasse nessas 2 lições: humilhar-se e considerar que poderia ser eu. E agora ali está Jesus escrevendo, Jesus está refletindo, absorto, quem sabe dando um tempo para que eles reconsiderassem. Há um silêncio. E a terceira lição é, meus queridos: abra a mão e solte a pedra. O justo, humanamente, seria retrucar a altura, é a pedra do apedrejamento. O justo, humanamente, seria responder com a mesma medida. O esperado, humanamente, seria ainda colocar algo pior. Ela mereceu, ele fez por onde? Mas a palavra de Deus nos está dizendo, nessa terceira lição: abra a mão e solte a pedra. O entendimento dessa não autogarantia, irmãos, o entendimento de que, uma vez tendo sido ofendido, logo em seguida eu posso ser o ofensor, eu não me garanto. O entendimento dessa não autogarantia gera misericórdia, gera empatia, gera compaixão, consubstancia aquela decisão que tanto falamos: eu decido amar hoje. A decisão do amar, meus irmãos, não é quando está tudo bem. A decisão do amar não é quando está tudo às mil maravilhas. Eu decido amar diante dessa situação, entendendo que facilmente naquela cena eu poderia estar de papéis trocados com meu cônjuge, ofendendo e não sendo ofendido. E agora que a gente tem empatia, a empatia tem uma ideia, meus irmãos, que é muito interessante. Alguém poderia dizer que empatia é sentir no lugar do outro. Eu gostei muito, outro dia eu li um filósofo que ele disse que isso é uma impossibilidade. Eu gostei muito dessa visão. É impossível sentir pelo outro, porque cada um de nós tem uma vivência, cada um de nós tem uma realidade, cada um de nós tem um sentimento. O que é importante para mim pode não ser tão importante para o meu cônjuge e vice-versa. E esse autor então completa dizendo: empatia é sentir com o outro, é se colocar na situação dele sendo você. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, quando nós nos apropriamos desse senso de não autogarantia, o sentimento de misericórdia, de empatia, de compaixão, de amor, toma conta do nosso coração. E aí, nós temos uma coisa tão importante, irmãos: a acusação
foi desautorizada. A acusação foi desautorizada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, na nossa vida conjugal, queridos, a acusação é ainda pior do que a ofensa. A acusação, você fez isso, você não fez isso, não é? Como marido eu ouço muito mais você não fez do que fiz. Vivo pisando na bola com essa moça maravilhosa, gente. Não fez, ai, preciso fazer. Pior é a acusação do que a ofensa. E quando nós nos colocamos, observe agora de novo a cena de Jesus, quando nós não soltamos a pedra, eu julgo e eu atiro a pedra. Queridos, veja quanto isso é sério, eu estou tomando lugar de Deus. Quem julga é Deus. Não sou eu, não é você quem julga. Nesse direito não nos cabe. É por isso que automaticamente aquelas mãos foram relaxando e as pedras caíram ao chão. Eu posso ouvir o som das pedras caindo, porque não são pedricas, né, queridos? Vamos combinar. São entulhos, né? São pedras ali que deu na cabeça de um, desmaia. Pensa, ouça esse barulho. Porque exatamente essa ficha foi caindo. Não me cabe acusar. Então veja o crescendo que o Senhor nos está mostrando. Num primeiro momento, ao invés de se exaltar, de se enervar, de se engrandecer, de se posicionar contra, o que o Senhor está nos ensinando é uma condição de humildade. Guarde esse gestual. Abaixe a cabeça, se incline e escreva. Ou melhor, abaixe a cabeça, se incline e leia. Fique imaginando, meu irmão, será que um dia a gente chega nesse nível? A segunda resposta, ela é sempre muito mais ponderada, ela é sempre muito mais sensata, ela é sempre muito mais equilibrada. Não responda de chofre, não faz toma lá da cá. Aqui não, aqui fez, levou. Não. Na vida conjugal de quem decidiu amar a cada dia, e amar mais a cada dia, não pode ser assim. Sejamos humildes. Entendendo, queridos, que poderia ser eu ou você, no lugar do ofendido. A gente poderia ofender tanto quanto pode ser ofendido. Não nos garantimos. Soltar a pedra. É esse momento maravilhoso, queridos. É esse momento em que a gente entende, não sou eu quem vai julgar. Não me cabe criar um juízo de valor. A mim me cabe outra coisa, a gente já vai ver. Não me cabe essa reação. Ah, Giovana, mas você está falando isso porque você não imagina as minhas situações. Você está falando isso porque você não sabe o que eu vivo. Você está considerando isso porque você não sabe com quem me casei. Pouco importa, queridos. É sério isso. Pouco importa a situação, a circunstância. Essas aplicações não variam, não se modulam diante daquelas condições que nós vivemos. Precisamos adotar isso. E aí vem a quarta lição. Ah, meus irmãos, a quarta lição é o ápice. A quarta lição é a dificuldade que a gente tem. Jesus agora olha para aquela mulher, os dois estão sozinhos. Jesus já sabia disso. Jesus conhece os nossos corações. Ele viu o coração de cada um que bateu em retirada. Mas Jesus quer trabalhar a mulher. Ele olha para ela assim: mulher, cadê os seus acusadores? Cadê aqueles que tinham a pedra pronta, as pedras prontas para te atirar? Não te acusaram? Abriram mão, é sério, então? Entenderam que não tinha que fazer juízo de valor contra você, te julgar? E ela responde: não, Senhor, não me condenaram. E aí, queridos, a quarta lição que o Senhor quer nos mostrar hoje à noite é: perdoe. Vá
e não peques mais. Mas agora eu quero fazer um olhar invertido, porque é fácil falar para a mulher, vai, não peques mais. Eu quero fazer um olhar invertido para o ofendido. Aliás, a fala é 4 lições ao ofendido. Entenda que quem tem que ir livre e não pecar mais somos nós, quando temos todas essas reações. Está entendendo isso? Agora, esse novo cenário é o Senhor dizendo assim, ei, você ouviu agora a minha palavra, você aprendeu que tem que abaixar a cabeça, que tem que se inclinar, que tem que relevar, que tem que considerar um segundo momento, que tem que respirar, que tem que pensar antes de responder, que não tem que ser uma reação imediata, nem muito menos mais intensa. Você entendeu que você não se garante, poderia ser você ofendendo e o outro sendo ofendido. Você entendeu que o julgamento não é seu. Ok, continue sua vida, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Sabe, queridos, nós estamos acostumados a olhar o pecado do ofensor. E aqui, eis a sua máxima expressão, o pecado do adultério. Grande ofensa no relacionamento. Porém, nós nos esquecemos do pecado da acusação. Esse é o problema do ofendido. O ofendido guarda aquilo e a todo momento, você fez, você deixou de fazer, você faltou comigo, você. O dedo sempre acusatório é a reação do ofendido. E o Senhor quer nos ensinar hoje, perdoa. E agora a gente olha essa bilateralidade do perdão, meus queridos, o perdão no cenário macro, vamos dizer assim, no cenário central daquela ofensa que está em tela, mas também o cenário do perdão pela ofensa, pela acusação. E como é difícil o exercício do perdão. Muitas vezes, meus queridos, nós falamos assim, eu não sou como alguns que têm a habilidade de perdoar. Eu até os admiro. Eu não sou assim. Na verdade, meus queridos, nenhum de nós por nós mesmos conseguimos perdoar. Essa é que é a verdade. Perdoar é uma disposição, e quem faz a obra em nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Nós não conseguimos por nossa própria habilidade. Eu sou um grande perdoador, mentiroso. Não é. Agora nós precisamos ser quebrantados, essa é a palavra, queridos, a ponto de nos colocarmos disponíveis para a obra do Senhor de perdão em nossas vidas. Disponíveis para o perdão. Em outras situações a gente diz assim, ok, eu classifico na minha vida conjugal coisas perdoáveis e coisas imperdoáveis. Não. Até mesmo diante de uma situação tão grave, e que dela o Senhor nos livre, na verdade, irmãos, quanto à ofensa do adultério, a ordem expressa é, perdoa. Como vai ser o relacionamento depois, se você reata ou não, isso é uma outra história, mas o fato é que tem que haver perdão. Não há coisas perdoáveis e coisas imperdoáveis na nossa vida conjugal. Somente há coisas perdoáveis. Então, queridos, nem é uma habilidade de alguns, ou uma competência a ser buscada, a ser desenvolvida, porque isso não é humano, é obra de Deus nas nossas vidas, e nem muito menos há aquelas situações em que perdoa-se porque são menores, porque são toleráveis, e outras imperdoáveis pela sua gravidade. Simplesmente não há assim. Precisamos perdoar e estarmos disponíveis para o perdão em toda e qualquer situação. E cuidemos, queridos, para que não caiamos no engodo da acusação, para que não caiamos no erro da acusação, de jogar na cara logo mais. Acusar
é função do inimigo. Julgar é função de Deus. Perdoar é nossa função, ou melhor, é nossa obrigação. Eu vou repetir: acusar é função do inimigo, julgar é função de Deus, perdoar é obrigação do cônjuge. Eu queria que você considerasse essas 4 lições. Eu confesso, irmãos, que isso falou profundamente ao meu coração enquanto estava refletindo sobre essas coisas, enquanto estava imaginando a cena do quase apedrejamento daquela mulher adúltera. Eu estava imaginando essas 4 lições, à luz do nosso dia a dia, à luz das coisas que se nos acontecem de forma corriqueira. Quantas vezes, meus queridos, a nossa reação como ofendido é muito pior do que a ofensa? Quantas vezes a nossa reação é muito mais agressiva e deletéria do que o próprio fato da ofensa? Minha oração, queridos, é que o Senhor nos cure. Minha oração é que não sintamos maior do que nosso cônjuge. Certa vez eu li uma ilustração que eu queria terminar contando essa ilustração para vocês. Essa folha de papel sulfite tem 40 micras de espessura. E muitas vezes o que nós fazemos é colocá-la no chão. Com muita dificuldade nós escalamos aquela plataforma. Eis agora eu estou 40 micras acima de todos. Oi dos baixos. E como é que está o país baixo? Porque eu estou elevado a 40 micras. É assim, queridos. É assim que a gente comporta-se quando nós nos sentimos superiores, porque ele me ofendeu, agora eu ofendido sou superior. Porque ela me ofendeu como ofendido, agora eu me vejo por cima. A palavra humildade vem da expressão latina humus iude, andar de pé descalço, sem salto, tamanho real, sem plataforma. Que o Senhor nos habilite, queridos, a olhar com simpatia o nosso cônjuge, a olhar com amor o nosso cônjuge diante de uma situação de ofensa. Que o Senhor nos ajude e nos dê força para não reagir no sentido superior, porque eu não fiz isso, foi ele que fez, foi ela que fez. Então eu sou superior e sou melhor. Não há de ser assim. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa nos ensinar a cada dia que a decisão por amar não é falácia, é prática. Não é uma expressão bonitinha, é vivência. E para amar a cada dia, há que se perdoar toda e qualquer ofensa, sem dedo acusador. Que o Senhor nos abençoe, queridos, e que essas 4 lições calem profundamente o nosso coração, e que nós possamos colocá-la em prática. Não porque fui eu que falei aqui, mas porque é um ensinamento de Jesus. É um ensinamento que vem da palavra dele. Ele nos quer transformados com esses princípios. Que o Senhor nos abençoe. Eu gostaria de orar nesse momento, queridos. Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor. E a Tua palavra, Senhor, foi anunciada nesta reflexão, ó Pai, prática, nessa reflexão, Senhor, que nós podemos tomar como vivência, que nós podemos pôr em prática, Senhor. E agora, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor trate com cada um de nós, ó Pai. O Senhor conhece as ofensas que há entre nós, o Senhor conhece o perdoar ou o não perdoar que há entre nós. E agora, Pai, eu quero te pedir que o Teu Santo Espírito entre de modo especial, de um modo eficaz, como Ele sempre faz, Senhor, e trabalhe em nossos corações, Senhor, fala aos nossos corações, Senhor, completa essa mensagem que é imperfeita, Senhor, mas que o Senhor pode torná-la eficaz pela ação do Teu Santo Espírito. Fala aos nossos corações, Senhor, nos transforme a cada dia, Senhor, que ofensas, ó Pai, não sejam
um desmoronar de relacionamentos na tua casa, Senhor, mas que a cada ofensa, sobremaneira abunde o perdão, Senhor, que abunde, ó Pai, o olhar misericordioso e de amor de uns pelos outros, ó Pai, que não nos acusemos, Senhor, em circunstância alguma. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, Deus abençoe, muito obrigado.